Fala pessoal, eu quero explicar para vocês com um pouquinho mais de profundidade as diferenças entre o contexto de filtro e o contexto de linha, que são contextos importantes para as construções aí das funções DAX, beleza? Então, nessa aula eu quero detalhar um pouquinho mais, de uma forma um pouco mais prática, como que funciona esses dois contextos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos à aula. Bom, galera, primeiro eu quero mostrar para vocês o modelo que a gente vai trabalhar nessa série aí sobre funções DAX, tá? Basicamente, a gente vai ter aqui duas tabelas, a nossa D produto e a nossa F vendas. O que eu tenho nessas duas tabelas? Aqui na minha D produtos, ela é uma tabela de dimensão, onde ela tem as informações do cadastro do meu produto. Então, eu tenho aqui o código do produto, o produto, a descrição, né? O código, o grupo do produto e a linha de produtos. Basicamente, é isso que eu tenho na minha tabela de dimensão. E aqui na minha tabela F vendas, eu tenho os dados históricos, eu tenho os valores das minhas vendas durante determinados períodos. Então, eu tenho aqui a data de emissão da nota fiscal, eu tenho o número da nota, o código do produto, o código do vendedor, o nome do vendedor, supervisor, enfim. Eu tenho aqui quantidade e valor unitário de cada uma das minhas vendas, tá? O que é importante destacar, essas duas tabelas, a D produto e a F vendas, elas já estão relacionadas através do código do produto, tá? Então, se você não sabe o que é relacionamento, sugiro que você acompanhe aí algumas aulas que a gente tem aí no canal, tá? Eu não vou focar aqui em relacionamento, nada disso. O objetivo dessa série é falar sobre funções DAX. Então, se você tem dúvidas aí sobre relacionamento, sobre como fazer, tem muita aula nossa aqui no canal que explica isso aí, beleza? Então, aqui, elas já estão relacionadas através do código do produto. Se eu clicar aqui na linhazinha, eu vejo que existe uma relação entre o código do produto e o código do produto de cada uma das tabelas, tá? Onde ele faz um relacionamento de 1 para muitos. Que ele só tem uma informação aqui na minha tabela de produtos e aqui na minha tabela de vendas ele pode ter vários códigos de produtos, pois eu posso ter vendido vários produtos várias vezes aquele mesmo produto, tá? Então, ele criou aqui já um relacionamento de 1 para muitos, tá? Só estou explicando o contexto para explicar o que a gente vai explicar essa diferença entre contexto de linha e contexto de filtro. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui na nossa tabela, vou voltar aqui nas nossas tabelas. E aqui na nossa tabela de vendas, eu tenho aqui, como eu falei para vocês, as informações sobre cada uma das minhas vendas, cada uma das vendas que foi realizada. Só que eu tenho aqui a quantidade de produtos que foi vendido naquela venda e eu tenho o valor unitário do produto. Está faltando aqui a informação do valor total, né? O valor total vendido, porque eu tenho aqui a quantidade e o valor unitário. Eu não tenho o valor total vendido daquela venda, né? Digamos assim. Então, como que a gente faria para calcular esse total vendido? Seria basicamente a quantidade dos produtos que foram vendidos vezes o valor unitário e eu chegaria ao meu valor total vendido. E aí vocês concordam comigo que eu teria que fazer esse cálculo, eu teria que ter essa informação do valor vendido em cada uma dessas linhas aqui, ó. Então, por exemplo, aqui na primeira linha eu tenho que ter o total vendido aqui, ó, que seria 10 vezes 4,70. Na segunda linha, eu teria que ter aqui o valor vendido de 10 vezes 5,01 e por aí vai. Então, é um cálculo que eu tenho que fazer linha a linha. Nesse caso, é o que nós chamamos de contexto de linha. Todo cálculo, tudo que eu for fazer, vai ter que ser de acordo, fazendo um cálculo considerando linha a linha das minhas tabelas, tá? Então, isso que nós chamamos de contexto de linha. Como que a gente faria isso aqui? Eu poderia criar uma coluna calculada. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior que com as funções DAX eu consigo criar medidas, tabelas calculadas e colunas calculadas. Então, nesse caso, a gente poderia aplicar aqui uma coluna calculada que fizesse esse cálculo aqui linha a linha. Então, como é que a gente faria isso? Eu vim aqui em ferramentas de tabela e aqui eu vou criar uma nova coluna, tá? Onde basicamente eu vou fazer aquele cálculo lá. Então, vou botar aqui, faturamento total, como o nome da coluna, faturamento. Vou aumentar um pouquinho para que vocês possam ver melhor. Com o Ctrl e o Scroll do mouse, eu consigo aumentar aqui a minha barra de forma. Então, vai ser aqui, faturamento total. E, basicamente, vai ser aquele cálculo que eu tenho que fazer, que é a minha coluna quantidade. Então, eu coloco aqui,
Então aqui, pessoal, já é uma diferença entre o Power BI e o Excel, tá? Aqui eu não faço o cálculo célula a célula. Eu faço o cálculo considerando colunas, tá? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, quantidade vendida, ó, quantidade vendidas da minha F vendas, vezes quem? A minha coluna valor unitário, tá? Então, ele vai fazer esse cálculo aqui, ó. Faturamento total vai ser igual a F vendas, que é a quantidade de itens, né? Vezes o valor unitário de cada item. Quando eu der um OK aqui, ó, tem um Enter, ele criou aqui para mim a coluna faturamento total, onde ele fez isso aqui, ó, 10 vezes 4,70, 47. 10 vezes 0,501, 50 e 10. E por aí vai, tá? Então, ele fez esse cálculo linha a linha. Aqui, a gente acabou de aplicar o contexto de linha, tá? Acabou de aplicar o contexto de linha. Show de bola, Diego. Entendi. É referente ao contexto de linha. Eu estou fazendo um cálculo linha a linha. Show de bola. Só que agora, vamos supor que eu queira fazer a soma do faturamento. Eu quero saber o faturamento geral. Quero saber quanto tive de total do faturamento. Então, eu tenho aqui, ó, o faturamento total. Eu quero saber o faturamento geral. Qual é a soma dessa coluna aqui? Então, nesse caso, eu vou criar uma medida, tá? Que é um cálculo que é armazenado aqui no Power BI. Então, como é que eu vou criar uma nova medida? Simples, eu vou vir aqui, ó, em ferramentas da tabela novamente e vou pedir para criar, ó, uma nova medida. E essa medida eu vou dar o nome de soma faturamento. Que vai ser igual a uma soma, sum, tá? Sum. De quem? Do faturamento. Beleza? Do faturamento. Criei aqui a minha medida, tá? Eu vou conseguir ver essa medida quando eu aplicar ela num visual. As medidas, eu só consigo visualizar elas quando eu aplico num visual. E aqui, ó, eu consigo ver que é uma medida porque ele tem essa calculadorazinha aqui, ó. Então, quando eu tenho essa calculadora aqui, eu estou trabalhando com medidas. Mas, Diego, você não poderia ter criado uma coluna calculada? Vamos testar? Vou vir aqui, ó, e vou vir em ferramentas da tabela, e ao invés de criar uma medida, eu vou criar uma coluna. Vou vir aqui em nova coluna, e vou colocar aqui soma de faturamento. Não estou criando uma medida, estou criando uma coluna. E vai ser igual exatamente àquele cálculo que a gente fez lá, ó, a sum, tá? Que é a soma da nossa coluna de faturamento. Faturamento total. Fecho aqui, dou um Enter, ele está criando uma coluna aqui para mim. E olha o que ele faz aqui para mim. Ele coloca, ó, o valor total, ele repete o valor total para todas as linhas. Eu pergunto para vocês, tem algum sentido nisso? Não, né? Não faz sentido nenhum eu utilizar o contexto de linha para calcular o faturamento total, por exemplo. Eu quero um único valor, beleza? Que é a soma do faturamento. Então, não faz sentido. Então, eu vou excluir essa coluna aqui, ó. Vou clicar com o botão direito e vou clicar em excluir, tá? E assim eu excluo essa coluna do meu modelo aqui. Então, tem aqui, voltando só o valor total. Beleza, Diego, você criou a medida. Como é que você faz para ver, ó? Eu vou vir aqui, ó, vou voltar para o nosso modelo e eu vou criar aqui, ó, por exemplo, uma matriz. Criar uma matriz. E eu vou jogar para cá, para minha matriz, ó, aqui para valores, ó, tá vendo? Vou jogar aqui a soma faturamento. Vou jogar aqui para valores. Tá aqui um pouquinho pequeno, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Vou vir na formatação, mais opções. E aqui em valores, eu vou aumentar para um 20. Acho que um 20 vai ficar de boa. 20, aí eu consigo enxergar, tá? Então aqui eu tive um faturamento total de 23 milhões, eu acho 556, 455 e por aí vai, tá? Esse é o meu faturamento geral. Beleza, Diego, mas e se eu quisesse quebrar isso? Quebrar isso de alguma forma, por exemplo, por tipo de produto e por aí vai. Simples, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou voltar aqui nos dados da minha matriz, vou lá na nossa, aqui, ó, nesse botãozinho aqui de dados, e aqui nesse botãozinho de dados, eu vou lá na D produtos e vou buscar, por exemplo, grupo de produtos, tá? Vou jogar aqui, ó, grupo de produtos e vou jogar para linhas, tá? E aí o que ele fez aqui para mim, ó? Vou aumentar também aqui para ficar legal, vou vir na formatação e vou vir aqui em cabeçalho de linha e vou aumentar para 20 também, para ficar um tamanho legal.
Beleza? Para ficar de acordo aqui. E aí o que ele fez aqui, pessoal? Ele quebrou, para mim, ó, o faturamento. Ele quebrou o faturamento por grupo de produtos. Ou seja, o que ele fez aqui? Aqui eu apliquei um filtro, tá? Então a gente está aplicando aqui o contexto de filtro, aonde ele vai se modificar, ele vai se adaptar, aquele cálculo, né, vai se adaptar, vai se modificar de acordo com o filtro que eu aplicar em determinada ou em determinada matriz, ou em determinado visual e por aí vai, tá? Então aqui nesse caso eu apliquei o contexto de filtro. Eu não precisei fazer um cálculo linha a linha. Ele está fazendo aqui um cálculo geral, aonde eu apliquei aqui um filtro, tá? Que no caso foi o grupo de produtos, e ele está trazendo aqui o faturamento total de cada um desses grupos aqui. Então eu estou aplicando aqui o contexto de filtro, beleza? Para ficar um pouco mais claro, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse faturamento e vou colocar ele num cartão. Vou criar um cartão aqui, que é esse 1, 2, 3, tá? Criar um cartãozinho, vou colocar aqui. E eu vou jogar aqui para esse cartão justamente a nossa medida soma de faturamento, tá? Ele pegou lá o totalzão, né? 23.556, ó, tá vendo aqui, ó, tem um total, tá? Eu posso, ó, aplicar um filtro aqui, ó, tá vendo? Onde eu tenho aqui, ó, filtros. Eu posso colocar aqui, por exemplo, a linha de produtos. Jogar linha de produtos. Só pegar aqui a coluna, ó, e jogar aqui, ó, para filtros nesse visual, aqui embaixo, ó. Ele vai trazer, ó. Então eu tenho aqui, ó, alimentos e bebidas. Então quando eu colocar aqui, ó, alimentos, ele vai trazer, ó, o valor total de alimentos, que é 22,64. E quando eu trouxer aqui bebidas, ele vai trazer o total das bebidas. Repare que ele está trazendo somente, ele só está filtrando, né, o nosso cartão, que é onde eu estou aplicando. Eu estou aplicando um filtro nesse visual, tá? Então ele está filtrando somente o meu cartão. Aqui a minha tabela, a minha matriz, ela continua intacta, porque aqui eu só estou aplicando o filtro grupo de produto, beleza? Então essa é a grande diferença aí entre o contexto de linha e o contexto de filtro, tá? A gente vai ver mais para frente que eu consigo aplicar o contexto de linha utilizando medidas, que são as medidas interantes, medidas interadoras, tá? Que faz justamente esse cálculo linha a linha, e a gente vai entender mais para frente como que funciona. O que eu queria mostrar para vocês nessa aula é justamente essa diferença, né, entre contexto de filtro e contexto de linha, para que fique claro para vocês. O contexto de linha, eu faço um cálculo linha a linha, como o próprio nome já diz, tá? Faz um cálculo para mim, ó, linha a linha, ó, toda linha ele está fazendo um cálculo. Beleza? Toda linha ele está fazendo um cálculo, que é quando eu crio uma coluna calculada, por exemplo, tá? Agora, numa medida, normalmente eu vou aplicar o contexto de filtro. Eu estou trazendo um único valor, onde eu posso aplicar vários filtros nesse valor que eu gerei através de uma medida. Beleza, pessoal? Então, essa é a grande diferença. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido essa diferença entre contexto de linha e contexto de filtro. Vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.